Ilíada de Homero, Canto 12. Enquanto Patroclo tratava da ferida de Eurípilo na tenda, a rixa se agravava entre os aqueus e os troas. Nem o fosso, nem acima os largos muros dânaos haveriam de proteger as naus. Perfeitas hecatombes aos deuses não ofereceram para as rápidas naus e o butim imenso preservarem. Sem aval dos numes imortais, eles erigem a construção, motivo pelo qual não dura. Enquanto Heitor viveu e Aquiles se enfuriou, e a Priâmea cidadela não sofreu abalo, o imenso muro argivo preservou-se inteiro. Depois que os excelentes troicos foram mortos, e uma parte dos gregos trucidada e a outra vivendo ainda, Troia cai após 10 anos, e aqueus retornam para o lar em seus navios. Então o deus do mar e Apolo decidiram destruir o muro, e nele precipitam a ira dos rios que escoam para o mar do monte Ida. O Reso, o Epitaporo, Cáreso e Ródio, o Grânico, o divino Escamandro, o Ésepo, o Simoente, em cujas margens muitos elmos e escudos caem no pó e heróis semidivinos. De todos eles, Febo desviou a foz, jorrando 9 dias contra o muro a água, e Zeus choveu para emergi-lo o quanto antes. Tridente à mão, o treme-terra ia à frente, arremessando contra as vagas o alicerce de pedra e tronco, que aos aqueus havia custado enorme esforço. E tudo nivelou as margens do Helesponto, cobrindo de areal a orla, destruído o muro. Reconduz o rio ao leito, onde antes a água escoava belamente. É o que haveriam de fazer Apolo e o deus do mar. Por ora, inflamam junto ao muro, bem construído, a luta e o clamor. Zune a madeira golpeada, o látigo de Zeus domava os argivos, amontoados junto dos navios bicôncavos. Temiam Heitor, suscitador da fuga atroz, que como sempre igual a um furacão lutava. Javardo ou leão num giro, exulta a própria força no meio de machins e caçadores. E eles, iguais a um muro, pressionando-se em grupo, param à sua frente e lançam um sem número de flechas, que não turbam o âmago intrépido nem o apavoram. É a coragem que o mata. Gira, regira a fim de vulnerar as filas, e onde investe tombam as fileiras de homens, assim movendo-se na turba. Heitor exorta os sócios a saltar o fosso, mas nitrindo demais a borda extrema, os cavalos não ousavam, com pavor da imensidão do hiato. Saltá-lo era difícil, como era cruzá-lo, pois em sua extensão de um lado e de outro, íngreme era o barranco. Estacas pontiagudas dânaos fincam na costa oposta, enormes e cerradas, para servir de proteção contra os inimigos. Nem o cavalo que puxasse um carro, nem alguém a pé conseguiria ultrapassá-lo. Polidamante disse ao temerário Heitor, Heitor e chefes troicos e demais aliados, é insensatez saltar o fosso com cavalos ágeis. Transpô-lo é árduo, paliçadas ásperas se arraigam lá, e aqueus atrás ergueram muros. Descer e quanto mais lutar os cavaleiros não poderiam, atingidos nesse estreito. Se Zeus altissonante pensa aniquilá-los, se seu intento é destruí-los e ajudar-nos, eu também gostaria que isso não tardasse a acontecer e que morressem longe de Argos anônimos. Mas se das naus contra-atacassem e nós tombássemos no fosso, nem um núncio, um único somente, tornaria a polis, caso os aqueus numa manobra os agredissem. Aceitem todos a proposta que ora faço. Aurigas parem os cavalos junto ao fosso, enquanto nós, encouraçados, seguiremos Heitor a pé, compactos. Não suportarão caso o pendor da morte já os acosse. Apraz a Heitor o que Polidamante aconselhara. Abandonou subitamente o carro armado e todos os demais que manobravam coches
fazem o mesmo quando veem Heitor divino. E os chefes mandam que os aurigas aproximem do fosso seus corcéis, que os enfileirem rápido. E eles se afastam e se agrupam em colunas, total de 5, encabeçadas pelos líderes. Vão com Heitor e o ínclito Polidamante, a maioria e os melhores, quem ardia por luta à beira-nau, derruído o muro atrás. Cebrione era o terceiro. Heitor encarregara alguém menor para ficar no carro. Paris encabeçou outra coluna com Álcato e Agenor. Comandava a outro o herói Deífobo, igual a um deus, e Heleno, irmãos de Heitor, e Ásios e Társida. De Arisbe, junto ao Seleente, trouxeram-no corcéis enormes cor de fogo. Do quarto grupo, o chefe era Enéas, filho de Anquises, com Arquéloco e Acamante, hábeis em toda pugna, filhos de Antenor, os dois. Sarpedon conduzia sócios renomados, e os secundavam Glauco e Asteropeu, intrépido, incomparáveis a seus olhos aos demais, excetuando ele que excelia acima. E quando, sobraçando o couro do pavês, cerravam filas ardorosos contra os Dânaos, opinam que eles fugiriam aos navios. Então os Troas, com os sócios afamados, adotam o conselho de Polidamante. Mas Ásios, condutor de exércitos, não quis deixar ali os corcéis e o escudeiro Auriga, avançando com eles rumo às naus velozes. Tolo! Não era sua sina escapar da Quere, nem voltar soberbo nos corcéis e coches dos navios para a venturosa Ilion. A moira do desnome o encobriria antes. E Domeneu Deucálida dispara a lança e o elimina. À esquerda dos navios por onde aqueus vinham do plaino, com corcéis e coches, guiou seu carro e os cavalos. Encontrou as portas franqueadas, sem ferrolho enorme, que assim deixavam para o caso de um comparsa em fuga retornar para os navios seguro. Moveu o carro por ali e os outros seguem-no aos gritos, balsonando que os aqueus jamais os deteriam acuados nos navios. Ingênuos, encontraram 2 heróis ilustres à porta, herdeiros ambos de guerreiros lápidas, o filho de Pirito, Polipete Magno e Leonteu, algoz de heróis igual a Ares. A dupla ia e vinha diante do portal como carvalhos de alta copa nas montanhas, firmes durante todo o dia ao vento e à chuva, munidos de raízes sólidas e longas. Assim confiantes em seus braços, em sua força, não fogem ao assalto de Ásios, mas o enfrentam. Pavês de couro em riche os outros avançavam, contra o amparo, urlando fortemente em torno do nobre Ásios, de Iameno e de Orestes, do Azia de Adamante, Toone e Enomal. Os lápidas exortam os aqueus grevados, que estavam no interior a defender as naves. Mas quando veem os troicos avançando contra o muro, e o lulo e o medo vindo dos aqueus, a dupla bélica se lança à porta. Ícone de javalis que nas montanhas, a investida ruidosa de homens e de cães resistem. Lançam-se de lado, abatem ao redor o tronco, a raiz arrancam, surdo estridor dos dentes surge, até que alguém se arroje e lhes retire a vida. Assim o bronze rútilo ecoava ao peito. Frontal era o ataque e com brio lutavam. Confiando nos demais acima e em seu vigor. Os Dânaos arremessam pedra do alto muro, por eles mesmos combatendo pelas naves e tendas. Como a neve cai em floco quando o vento irado, sacudindo a nuvem plúmbea, derrama densamente pelo solo fértil, assim de mãos aqueias e troianas jorram dardos. Os elmos soam secos, atingidos por pedra mó, assim como pavês oblongo. Ásios e Tácida lamenta, golpeando as coxas. Transtornado diz: Zeus, pai, também és um amante da mentira, pois jamais imaginei que heróis argivos poderiam conter nosso furor e mãos insuperáveis. Mas como vespas, cintilantes ou abelhas que nidificam na escarpa de um caminho, sem deixar a morada cava e enfrentam
Quem as caça em luta pela prole, assim a dupla, sozinha se recusa a abandonar a porta antes de assassinar ou ser assassinada. Sua arenga não convence a mente do cronida, que move o coração na direção de Heitor. Os outros combatiam nas diversas portas, mas contar tudo como um deus seria duro. Por todo o muro pétreo sobe o fogo. Inúmeros os dânaos viam-se forçados a lutar pelos navios. Os deuses se amarguram todos, quantos favoreciam os aqueus na luta. Mas eis que os lápidas se entregam à carnagem. O filho de Pirito, o forte Polipete, enfia a lança na viseira do elmo Aêneo de Damaso, e a Gália não resiste. A ponta bronze a perfura e despedaça o osso. O cérebro empasta dentro. A seu impulso o herói tombava. Mata a seguir Ormeno e Pilon, prole de Ares. Leonteu, filho de Antímaco, feriu Hipômaco com a lança que mira bem no cinturão. E saca da bainha o gládio agudo e investe em meio à turba contra Antífate, primeiro que cai de costas rente a ele. Então ataca Menon e Ameno Orestes, empilhando um sobre o comparsa pela gleba ampla e nutriz. Enquanto os espoliavam do armamento rútilo, muitíssimos rapazes vão, só ases, com Polidamante e Heitor, bramindo avidamente por arrombar o muro e incendiar as naus. Estáticos hesitam no beiral do fosso. A ponto de transpô-lo, um pássaro aparece, águia altaneira, arremetendo pela esquerda, trazendo a serpe rubra entre as garras, grande, viva, pulsante, que não renuncia à luta e fere o peito da ave, perto da garganta, num bote para trás. E a ave a solta, longe de si, excruciante em meio à turba, e voa ao fluxo da rajada, estridulando. Os troas tremem ao verem retorcendo-se a serpente ao lado, signo do cronida porta-égide. Então Polidamante diz, ladeando Heitor: mesmo quando ofereço a Heitor um bom conselho, me censuras na ágora. Acolhes mal a divergência de qualquer pessoa na ágora ou no combate. Pensa só em aumentar o teu poder. Mas mesmo assim direi o que me parecer melhor. Paremos de lutar pelos navios. Eis como tudo acabará. Se a ave que voejou à esquerda foi veraz, quando o tropel quase transpunha o fosso, a águia cujas garras retinham a serpente rubra, descomunal e viva, que soltou na volta ao próprio ninho, sem poder levá-la às crias. Assim como nossa força imensa arrasemos, a porta e o muro dos aqueus que cederão, mas refaremos o caminho em desordem, abandonando muitos teucros que os argivos hão de matar ao defenderem os navios. É o que um profeta afirmaria, sabedor dos prodígios, e o exército acolheria. Elmo luzente, Heitor olha de lado e diz: tua arenga não me agrada nem um pouco. Sabes oferecer conselhos mais aquilatados. Se falas realmente a sério, sou levado a crer que os deuses destruíram tua mente. Sugeres que se esqueça o que Zeus multi-ecoante deseja, o que ele prometeu-me com aceno. Sugeres que eu me dobre às aves longe aladas, às quais não presto atenção nem dou valor. Se vem pela direita em direção ao sol, ou pela esquerda em direção à bruma turva. Obedeçamos o querer do Magno Zeus, que rege todos os mortais e imortais. Defender o país é esse o augúrio ótimo, porque temer o prélio e a carnagem? Mesmo no caso de morrermos todos à beira das naus, a morte não te deve apavorar. Teu coração não é de luta ou de combate. Mas se deixares de guerrear ou se tentares persuadir alguém a proceder assim, sucumbirás, golpeado pela minha lança. Concluindo, colocou-se à frente do tropel que brada fortemente. O lança-raios Zeus suscita uma borrasca desde o monte Ida, que logo envolve na poeira as naus. Confunde a mente dos aqueus e doa a glória a Heitor. Confiados no presságio e no vigor, tentavam romper o grande muro argivo. Parapeitos abatem, ruem os merlões das torres, movem com alavancas as pilastras que os acaios fixaram para sustentar os bastiões. Reviram-nas com a intenção de derrubar o muro, mas os dânaos não cediam caminho ao protegerem com pavês os parapeitos.
atentos contra o ousado que avançasse embaixo. A dupla de Ájases percorre as torres dando ordens, estimulando o ardor de argivos. Uns ouviam palavras mel, e quem acaso visse amolecendo o corpo, este escutava críticas. Amigos dando os brilhantes e medíocres, também os menos fortes, pois nem todos são iguais durante a guerra. Ação é o que não falta. Alguém questiona isso? Não deveis voltar para os navios. Se alguém fizer este pedido, mas avançar em mútuo encorajamento, se Zeus, fulminador olímpio, conceder-nos o ataque contra o inimigo até a cidade. E os dois instigam os aqueus para o conflito. Como os flocos de neve caem interruptos na jornada de inverno, quando Zeus decide nevar, mostrando os próprios dardos para os homens, e o vento dorme e verte sem parar até cobrir os píncaros, e os cumes das colinas e as planícies de loto, e a leiva pingue de homens, e no mar cinza asperge golfos e falésias, só a onda que rebenta a detém, mas cobre e esconde todo o resto quando tempestua, Zeus, eis como de um lado e outro sempre voam pedrouços contra os teucros, contra aqueus por teucros lançados, e por todo o muro o tron se eleva. Ainda assim Heitor preclaro e os troianos não teriam rompido a porta da muralha e o ferrolho pesado, não mandasse Zeus contra os aqueus Leão, contra Boinédio, o filho Sarpedon. Eido, que alça o escudo todo oblongo, belo lavor que um ás bronzista cinzelara, cozendo couro em sua parte interior, com fios dourados, pespontando no beiral. Escudo à frente, brande, dupla lança e avança. Leão montês carente há muito de repasto, que o coração soberbo instiga, a res cercando na entrada do redil fechado. E ainda que haja pastores no recinto com mastins e lanças protegendo a grei, não se resigna a se afastar antes de percorrer o estábulo, ou dá um salto e arrebata ou é ferido por dardo arremetido pela mão veloz. Assim o coração impele o herói Sarpedon a se lançar ao muro e a destruir a meias. Virou-se para Glauco e Polocíade e disse: Glauco, porque na Lícia nós dois somos tão honrados com banquetes, sédias, copas plenas, e todos olham para nós como se fôssemos deuses? Porque habitamos no beiral do Xanto, a gleba imensa, bela, fértil de vergéis? Impõe-se-nos estar na dianteira Lícia para afrontar o ardor da guerra. Só assim, um lício de couraça densa há de dizer: não falta glória aos soberanos que comandam a Lícia e bebem vinho docimel raríssimo e comem viandas pingues. Seu vigor excele, por isso é que encabeçam o tropel da Lícia. Ah, meu amigo, se escapando do conflito nos fosse dada a vida eterna, sem velhice ou morte, à frente de outros eu não lutaria, nem te enviaria a guerra que enche alguém de fama. Mas nos rodeiam sempre as queres morticidas, muitas, não há mortal capaz de refugá-las. Vamos, a glória alguém nos dá ou a outro damos. Falou assim e Glauco não recua. Avançam os dois na condução da imensa tropa lícia. Ao vê-los, Menesteu Pelteide treme. Horror! A dupla conduzia à torre em que ele estava. Mirava o muro argivo, em busca de algum líder que afastasse o revés de si e dos demais, e dá com os dois Ájases, insaciáveis de guerra, e Teucro, que acabava de sair da tenda. Mas não conseguia ser ouvido tal fragor. O tron assombra ao céu urânico. O tron assoma ao céu urânico. Das égides golpeadas de elmos de crineira equina, portas bem lacradas que inimigos tentavam obstinadamente arrombar. Expede abruptamente o arauto Tootes a Ájax. Faz vir aqui o quanto antes Tootes, Ájax, melhor dizendo, os Ájases, se for possível, que está para ocorrer a íngreme carnagem. Os soberanos lícios que ora nos atacam foram violentos antes em conflitos árduos. Mas se estiverem empenhados em guerrear, que venha o Telamônio só,
o enorme Ájax, com Teucro, exímio manipulador do arco. Disse o arauto, prontamente obedeceu. Corre ao longo do muro dos aqueus de vestes brônzeas e fala quando encontra a dupla de Ájaxes. Ájaxes, líderes argivos, vestes brônzeas, venho da parte do PT e de prole diva, que solicita o auxílio de ambos, se possível, ainda que por tempo curto, porque está prestes a acontecer a íngreme carnagem. Os soberanos lícios que ora nos agridem foram violentos antes em conflitos árduos. Mas se vos envolveis em luta neste instante, que venha o Telamônio só, o enorme Ájax, com Teucro, exímio manipulador do arco. Falou e convenceu o mega Telamônio, que proferiu palavras asas para o Oilíade. Ájax, tu e Licomédia animoso, deixe os dois aqui para instigar a luta os danos durante a minha ausência. Clamam por socorro, retornarei assim que os defender do ataque. Ao fim da fala, Ájax Telamônio parte com Teucro, seu irmão germano, cujo arco recurvo Pandion transportava atrás. Avançam pelo interior do muro e a torre do magnânimo Menesteu logo alcançam. Sob pressão terrível dos chefes lícios, que nos parapeitos já subiam como tempestade escura. Urlando, se arrojam na batalha corpo a corpo. Ájax matou primeiro um companheiro de Sarpedon, o magno Epícles, contra o qual lançou o mármore pontudo, gigantesco, que encontrou na ameia. Um jovem, cheio de vigor dos dias de hoje, talvez não conseguisse soerguê-lo com as duas mãos. Suspende-o no alto, o atira e amolga o capacete tetracórneo. Esmigalhou os ossos de seu crânio. Igual mergulhador, tombou da torre e a vida abandonou seus ossos. Glauco escalava o muro quando Teucro acerta a flecha onde trazia o braço descoberto, tirando assim dali de o filho de Hipóloco, que se ocultou de um salto a fim de não ser visto, ferido por um dano que o humilharia. Sarpedon sofre quando vê que Glauco parte. Atento todavia a lide, logo enterra a lança em Alcmaon Testóride e a retira. E ele, seguindo a lança, cai no chão, de bruços. Ribomba o bronze do armamento cintilante. Sarpedon aferrou o parapeito e o puxa. Todo ele cede e o muro fica descoberto, franqueando o acesso para o contingente enorme. Ájax e Teucro avançam contra ele e Teucro o flecha no talim, que brilha em torno ao peito, do escudo amplo e abarcante, mas Aquere, Zeus afasta de seu filho, não morresse a popa das naves. Ájax salta e lança o pique na égide sem transpassá-la. O herói, contudo, quase cai. Recua um pouco ao parapeito, mas não cede completamente. A glória o impele o coração. Buscando os lícios ícones divinos, disse: por que motivo, lícios, descuidais do ardor? Por mais vigor que eu tenho, não consigo só romper o muro e abrir caminho entre as naus. Vinde comigo, agir em grupo é bem melhor. Falou assim, temendo a demonstração do rei, estreitam ainda mais o cerco a seu redor. Os dânaos, do outro lado, engrossam as fileiras. No interior do muro, árdua era empreitada, mas nem os lícios fortes conseguiam ruir o muro e abrir caminho até as embarcações. Nem os aqueus lanceiros conseguiam forçá-los a abandonar o muro contra o qual investem. Como dois homens que disputam na fronteira, cada qual com seu metro, em campo indefinido, a faixa estreita questionando como sua, os dividiam as ameias, sobre as quais mutuam os ataques de arnês redondo. Quem cobre o peito com o couro e a adarga leve. Muitos são atingidos pelo bronze atroz, ao darem meia volta, o dorso descobrindo ao inimigo, e muitos através do escudo. Banhavam-se de sangue torres e ameias do lado dos troianos e dos dânaos, mas nem mesmo assim afugentavam os argivos. Tal qual a fiandeira honesta ergue a balança, pondo num prato lã e no outro peso, e busca equilibrá-los pelo ganho humilde aos filhos, assim se equilibrava a rixa entre os dois lados. Até que Zeus concede a Heitor a glória imensa de ultrapassar primeiro o muro aqueu. Seu grito altíssimo chegou até os teucros. Vamos, ginetes troicos, derruí o muro argivo, incendiai a frota,
com a flama diva. Seu brado ecoando pelo ouvido dos troianos, acorrem contra o muro em bloco. Enristam lanças agudas quando grimpam os merlões. Heitor aferra a pedra e a carrega, a que encontrara diante da porta, base larga e ponta fina. 2 corpulentos que circulam na cidade teriam dificuldade para colocá-la numa carroça. Só ele a manuseava fácil, pois Zeus, mente sagaz, tornara-a leve. Como o pastor carrega sem cansar a pele da ovelha com uma das mãos e sente pouco peso, Heitor erguia a pedra contra as lâminas das portas conectadas com primor, altíssimas as 2 folhas, bloqueadas no interior por dupla barra em X, dotada de um só fecho. Já perto, mira bem no meio, as 2 pernas afasta, a fim de não frustrar o arremesso. O gonzo duplo se rompeu e a pedra cai pesadamente dentro. As portas mugem, cedem as barras, os batentes se esfacelam com o impacto. Heitor glorioso irrompe dentro, símile à noite rápida. Lampeja com o bronze horrendo que cingia o corpo. Empunha 2 lanças e um deus e mais ninguém o afrontaria quando transpôs a porta. O fogo aflui do olhar. Voltando-se ao tropel, gritou para os troianos saltarem a muralha, enquanto alguns a escalam, obedecendo suas ordens. Outros cruzam as portas sólidas. Então os dânaos fogem, as naus bojudas, e o rumor do caos se espalha. Isso aí, gente, que canto maravilhoso, hein? Canto 12. Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. E, como Herdeiros de Homero, estamos maravilhados com a Ilíada, né? Hoje, canto 12, Batalha ao redor do muro. Este canto 12 continua o infindável dia de batalha entre gregos e troianos. Então nós estamos acompanhando esse dia de batalha que vai aparecer em vários cantos. Os troianos estão empurrando os gregos para dentro do muro que os gregos construíram, né? A ideia é que eles fujam da praia, entrem nos navios e vão embora. Eles construíram esse muro desobedecendo a Zeus, né? Então eles não ofereceram hecatombes aos deuses, mas ficaram com o butim imenso. Então o Homero, nesse primeiro momento aqui, já no início do canto, ele dá o desfecho da guerra para nós. Ele conta o que vai acontecer com Troia e com este muro que os gregos construíram em desobediência aos deuses. Não pediram a proteção dos deuses para construir o muro. Então Homero diz, olha, estamos no 9º ano da guerra. O desfecho será o desfecho será no ano seguinte, o 10º ano. Depois que os excelentes troicos foram mortos, os troianos, né? E uma parte dos gregos trucidada e a outra vivendo ainda, Troia cai após 10 anos e aqueus retornam para o lar em seus navios. Então ele conta para nós já o final da guerra aqui. Então o deus do mar, Poseidon e Apolo, decidiram destruir o muro e nele precipitam a ira dos rios que escoam para o mar lá do Monte Ida, né? Então nós temos o final já contando aí para nós. Aí depois ele volta, olha, é o que haveriam de fazer Apolo e o deus do mar. Então Homero antecipa para o leitor, ouvinte também, né, quem estava ouvindo o poema, como foi a destruição do muro e que os gregos tinham construído na margem do rio para proteger aí as naus e os cavalos. Aí ele fala, por ora inflamam junto ao muro bem construído a luta e o clamor. Então no presente da narrativa a guerra continua. E o Homero, já no primeiro verso, diz, enquanto Patroclo tratava da ferida de Eurípilo na tenda, a rixa se agravava entre os aqueus e os troas. Então esse canto ele possui uma velocidade muito interessante, possui cenas extremas de batalha,
E Homero verdadeiramente aqui lança-nos no tumulto da guerra de Troia, como se estivéssemos assistindo a um filme de ação mesmo, assistindo o desespero dos combatentes. Então nós temos lutas, né, os troianos chegando perto do muro, a porta do muro aberta para que algum grego não ficasse lá na planície, mas e o Heitor querendo atravessar o fosso, né? Então eu fiz um desenho aqui desse fosso em frente ao muro, e o Heitor acho que é o Polidamante vai dar uma ideia para o Heitor de não atravessar, isso mesmo, ele aconselhar os troianos, não vamos atravessar esse fosso, né? Deixar os cavalos na beira do fosso e seguirem a pé, lutando de maneira compacta até chegarem às naus. Se a gente tentar atravessar esse fosso, será pior. Então o fosso era bem largo, e Heitor chega até ali com os cavalos, instigando os homens a não desanimar. Tudo isso aparece aqui. Olha, transpor esse fosso é árduo. Paliçadas ásperas se arraigam lá, e aqueus atrás ergueram muros. Vão nos matar, o Polidamante fala, dentro deste fosso. Daí Heitor aceita a sugestão do Polidamante e divide em 5 grupos de guerreiros para atravessarem o fosso a pé. Então nós temos os chefes dos grupos. Olha, Heitor é chefe de um grupo, o Paris, o Deífobo, o Enéas e o Sarpedon. E nós vamos ter o Ásios e Társida, que possuía enormes cavalos vermelhos, desafiando, não, Heitor, você não sabe de nada, né? E tenta atravessar o fosso com os cavalos. E Domeneu então mata Ásios, que confiava demais nos seus cavalos vermelhos, que foram tomados então pelos gregos. É interessante isso, né? Existiam aqui 2 guardas, o Polipete e o Leonteu, que eram sentinelas desta porta do muro, construído pelos gregos, que são comparados a grandes carvalhos. Eles enfrentam Ásios com o seu carro, e Ásios então é morto por Idomeneu. Aí nós temos várias cenas, né, mostrando pedras jogadas pelos gregos do alto do muro, provocando um barulho imenso no capacete, né, nos elmos dos troianos. Homero mostra para nós então a força desses guardiões, o Polipete e o Leonteu. Chega um momento que Homero diz, olha, ele tem que decidir o que merece atenção neste canto, nesse momento de narrar a história. Ele diz, os outros combatiam nas diversas portas do muro construído pelos gregos, mas contar tudo como um deus seria duro. Então ele vai colocando que o Polipete vai matar o Dámaso, o Ormeno, o Pilon, o Leonteu mata Hipômaco, Antífate, Menon e Ameno, Orestes, e mostra esses heróis valentes, né? E Heitor quer de toda maneira destruir os navios, colocar fogo nos navios e derrubar o muro construído pelos gregos. Até que surge uma águia novamente, como apareceu lá para Ulisses, lembra, num dos cantos atrás? Surge uma águia aqui, carregando nas garras uma serpente vermelha. E a serpente dá um bote no peito da ave, e a águia a solta. E o Polidamante então fala para Heitor, olha, esse sinal da águia e da serpente abocanhando a águia deve ser um sinal de cautela para nós, para não perdermos inutilmente muitos troianos ao lutarem só pelos navios, não focando na destruição do muro e do fosso. Vamos, Heitor, com mais cautela. Heitor fala, não, você não nasceu para a luta, fica quieto que senão eu te mato, né? Olha, mas se deixares de guerrear, o Heitor fala pro Polidamante, ou se tentares persuadir alguém a proceder assim, sucumbirás golpeado por minha lança. E aí nós temos os Zeus mandando uma borrasca, né, uma tempestade lá do Monte Ida, que vai envolver na poeira as naus, uma tempestade de poeira. Esse Monte Ida é a montanha mais alta da Grécia, 2.454 metros. Ela está situada no noroeste da Turquia. É de lá que Zeus gostava de assistir às batalhas. O Olimpo fica lá na Tessália, no continente. Aqui na Ásia Menor, nós temos o Ida. Dali Zeus assiste às batalhas.
Então nós continuamos a luta e eles pedindo aqui, os gregos, o Polipete e o Leonteu, pedindo a ajuda dos dois Ájases, porque eles estão vendo que o Sarpedon está subindo aí para a muralha junto com o Glauco. Então nós vamos ter uma luta mesmo de novela, de filmes. Os dois o Ájases e o Teucro lutando contra o Sarpedon e o Glauco. O Glauco é atingido e o Sarpedon, que era muito forte, vai lutar aí com o Ájax. Existe o Ájax Telamônio, que é o Ájax maior, ele é irmão do Teucro. O Ájax menor não é irmão. Quem são irmãos aqui é interessante. É o Ájax Telamônio e o Teucro. Então nós temos essas duas duplas brigando, né? Sarpedon e Ájax, Glauco e Teucro. Então eles sobem nos parapeitos dos muros, desse muro, e eles jogam pedra lá de cima, é um fubá. E aí depois temos uma fala de Sarpedon que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, para Glauco, se escapando do conflito nos fosse dada a vida eterna, sem velhice ou morte, à frente de outros eu não lutaria, nem te enviaria a guerra que enche alguém de fama, mas nos rodeiam sempre as queres morticidas. Muitas, não há mortal capaz de refugá-las. Então o desejo refreável do homem pela imortalidade, né? Aqui nessa fala do Sarpedon. Mortal algum consegue afugentar a quere, o destino. Vamos, a glória alguém nos dá ou a outro damos. Ele convida o Glauco à luta, né? Então o Menesteu Peteide, que havia pedido socorro também, treme ao ver a fúria e a coragem de Sarpedon e Glauco. E o Homero diz, olha, o Tron assoma ao céu urânico, o som terrível da guerra chega até os céus. Interessante esse canto. Aí o Peteide envia o arauto Tootes para pedir, como eu falei, a ajuda do Ajax também. E aí, mais para frente, nós temos o Ajax matando Epícles, amigo de Sarpedon, e o Ajax Telamônico tenta, com muita força, né, atirar sozinho, e ele consegue o corpo de Epícles do alto da torre. Então são, como eu falei, vários momentos de batalha. Glauco foi ferido por Teucro, e aí é interessante, olha, Glauco escalava o muro quando Teucro acerta a flecha onde ele trazia o braço descoberto, tirando assim dali o filho de Póloco, que se ocultou de um salto, a fim de não ser visto ferido por um Dânao que o humilharia. Então o Glauco, ao ser ferido pelo Teucro, ele se esconde, né? Homero entra na cabeça dele, olha, a fim de não ser ferido, não ser visto por um Dânao, por um grego que o humilharia. Então Glauco pensava, né, vai ser humilhante eu, um troiano, sendo visto aí por um grego ferido. Sarpedon agarra-se ao parapeito do muro, olha que interessante, olha, ele agarrou o parapeito e o puxa. Sarpedon, ele era muito forte, gente. Todo ele cede e o muro fica descoberto. Ele derruba um pedaço do muro, franqueando o acesso para o contingente enorme. Com os braços, ele derruba um pedaço do muro e o pessoal dos troianos entra na batalha. O Sarpedon e o Glauco, eles eram os grandes aí dos lícios. Então ele fala, por que motivo, lícios, descuidais do ardor? Por mais vigor que eu tenha, não consigo só romper esse muro e abrir caminho até as naus. Vinde comigo, agir em grupo é bem melhor. Olha que interessante, vamos trabalhar, vamos lutar em grupo. Sarpedon exige o mesmo ardor dos lícios na batalha, o mesmo que ele está demonstrando, pois sozinho ele não conseguirá abrir caminho até os navios. Muito interessante isso, né? Então nós temos mais batalhas e o Homero diz, olha, banhavam-se de sangue torres e ameias, né? Lá no alto da muralha, as partes da muralha, do lado dos troianos e dos dânaos, mas nem mesmo assim afugentavam os argivos, os gregos, nem mesmo assim os gregos paravam de lutar.
Heitor consegue atravessar, olha, o muro, até que Zeus concede a Heitor a glória imensa de ultrapassar primeiro o muro aqueu. Seu grito altíssimo chegou até os teucros, até os troianos. Vamos, ginetes troicos, derruí o muro argivo, incendiai a frota com a flama diva. Então, nessas cenas finais aqui, gente, Heitor aparece como um grande guerreiro, destemido, forte, audaz, que consegue derrubar as portas do muro, atirando uma enorme pedra. Então, diz o texto, olha, Heitor aferra a pedra e a carrega. A que encontra diante da porta base larga e ponta fina. Dois corpulentos que circulam na cidade teriam dificuldade para colocá-la numa carroça. Só ele a manuseava fácil, pois Zeus, mente sagaz, tornara-a leve. Olha, Heitor erguia a pedra contra as lâminas das portas, conectadas com primor, altíssimas as duas folhas bloqueadas do interior por dupla barra em X dotada de um só fecho. Já perto, mira bem no meio, as duas pernas afasta a fim de não frustrar o arremesso. O gonzo duplo se rompeu e a pedra caiu pesadamente dentro. Interessante, né? Homero para nós a cena. Com uma grande pedra, Heitor consegue abrir as portas, a porta e do muro construído pelos gregos. As portas mugem, cedem as barras, os batentes se esfacelam com o impacto. Heitor, glorioso, irrompe dentro, símile à noite escura. Lindo, né? Heitor é um grande herói. Empunha duas lanças e um deus, e mais ninguém o afrontaria quando transpôs a porta. Só um deus poderia derrotar Heitor neste momento de assalto à muralha. O fogo aflui do olhar. Voltando-se ao tropel, gritou para os troianos saltarem a muralha. Eles estão, assim, num momento muito de suspense, né? Enquanto alguns a escalam obedecendo suas ordens, outros cruzam as portas sólidas. Então a cena final é com o desbaratamento, a confusão, o medo dos gregos. Então os dánaos, os gregos, fogem às naus bojudas e o rumor do caos se espalha. Então Homero termina o canto abruptamente, num instante de luta, Heitor arrebentando as portas do muro, para incentivar o leitor ao canto seguinte, né? É um cliffhanger, um recurso narrativo usado em histórias. Olha que interessante, né? Já aparecem aqui, já aparece aqui, especialmente séries e novelas para criar suspense e manter o público engajado. A gente encontra isso em muitas novelas, né? Termina naquele suspense para amanhã você continuar assistindo. O Homero quer que o leitor continue a ler ou ouvindo a história. É um momento que envolve o leitor e é difícil parar a leitura neste ponto. Os gregos estão desesperados e próximos de perder a batalha. Canto 12 da Ilíada. Maravilhoso Homero. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.